E aí, muchachos, como é que vocês estão? Hoje eu tô trazendo uma obra nova aqui pro canal, sabe? Porque infelizmente as outras acabou, né? Ou os capítulos não lançou ainda. Daí eu achei essa obra aqui bem interessante e tô trazendo pra vocês. Ah, eu também queria lembrar, se vocês pudessem hypar o vídeo fazendo um grande favor, porque eu tô precisando aí. Vamos ver se a gente consegue bater os 100k logo no final do ano. Imagina, um presente de ano novo, 100 mil. Nossa, eu tô feliz. De qualquer forma, vamos parar com essa enrolação e bora logo pra história. A nossa história começa com um gordinho sendo esmurrado na escola. E esse carinha aí é o nosso protagonista. E o seu nome é Wu Lingen. E ele é um otaku que é ruim em recusar os outros. Ou é ruim para dizer não, tanto faz. E por causa da aparência dele, ele sempre sofria bullying por seus colegas fortes desde que ele era criança. Por essa razão, ele estudou ainda mais. Porque ele acreditava que depois de entrar na força de trabalho, todos julgariam as pessoas com base nas suas habilidades. E ninguém mais o chamaria de otaku gordo nojento. Entretanto, ele percebeu que depois de estudar tão duro, ele era realmente um otaku gordo que não sabia de nada. E pra piorar, ele era um péssimo aluno. E depois da graduação, ele só podia confiar no tamanho do seu corpo pra trabalhar como parceiro de sparring na academia. Bom, aí o Prota teve que aceitar isso, né? Porque é que nem dizem, para alguém perdido, qualquer trieira é caminho. No entanto, parece que não mudou quase nada. Só mudou que foi da escola pra academia. E tinha chegado num ponto que o Prota começou a se perguntar por que todo mundo ficava intimidando ele. E neste momento, alguém chama o nosso Prota, pedindo com que ele ajudasse no relatório deste mês. Aí, esse carinha aí era o supervisor Mei Henshin. E o Prota perguntou como é que ele ia fazer isso, sendo que ele é só um parceiro de sparring. Mas eu acho que não era essa a resposta que o Henshin queria ouvir. Daí o Prota declarou que ia cuidar do relatório. Só que, aceitando esse trabalho, aí que entraram mais e mais problemas. Porque todo mundo começou a jogar os seus trabalhos em cima do Prota. E como eu tinha dito antes, o Prota é alguém que não consegue dizer não. E era tanto, mas tanto serviço, que já era meia-noite do outro dia e ele ainda não tinha terminado. E ele ficou se perguntando por que ele não recusou antes, porque ele não vai ganhar nada mais com isso. E claro, como ele já tava no excesso de serviço, não cuidando muito bem da sua saúde e sempre apanhando, o corpo dele ia responder de uma forma, né? E neste momento o Prota se lembrou das palavras do médico, declarando que o Prota precisava perder peso, ou ele morreria. E o Prota já começou a se perguntar se ele iria morrer. E se fosse isso, ele precisava pelo menos chamar a ambulância. Vai que ele conseguisse sobreviver, né? Contudo, na hora que ele abriu a tela do celular, ele tinha recebido uma notificação que o seu saldo tinha acabado, e se ele não colocasse crédito, o número dele ia cortar. Aí ele já aceitou a morte, né? Entretanto, antes de morrer, ele tinha uma única coisa a se fazer, pois ele não poderia morrer como um otaku gordo nojento. Por essa razão, ele iria pagar a pasta de materiais de estudo. E agora, ele pelo menos poderia morrer em paz. E caso houvesse algo como próxima vida, ele definitivamente não seria um otaku gordo nojento. Contudo, o Prota já aceitando sua morte, ele tinha enxergado errado por causa de toda a situação. E ao invés de excluir, ele acabou enviando a pasta inteira para o supervisor. O que surpreendeu ele, né? Se perguntando se o Prota tinha feito o relatório tão rapidamente. O problema é que ele foi abrir esse relatório logo no meio da reunião. Ou como estava escrito na pasta, materiais de estudo. E voltando pro lado do Prota, ele realmente conseguiu reencarnar. Só que ele não parecia tão normal, não. Aí tipo assim, geralmente nesses tempos a gente tem um time skip, né? De uns 5, 3, 10 anos. Mas dessa vez foi 20 mil anos. E neste momento vemos uma garota se agarrando no braço do Prota. E aparentemente o nome do Prota ainda era o mesmo da sua vida passada, que era Wu Lingen. E a garota ali tava perguntando ao Prota se eles não tinham concordado em explorar um mundo exterior juntos. Então, por que ele ainda permanecia nas montanhas de trás? Ah, essa garota raposa aí era do clã demônio da raposa. E o seu nome era Tu Shan Xiaoyu. Meu Deus, que nome que é esse, senhor? Eu vou chamar ela de Xiaoyu, mas tem perigo de ser Tu Shan, né? Porque tem um monte de Xiaoyu nesses chinês. E o Prota declarou que até queria ir para o mundo exterior. Só que ele ficou tão focado em seu treinamento que se passou 20 mil anos. Porém, ele era apenas uma pessoa comum com um pouco mais de força. E o máximo que ele conseguia fazer é descer aquela montanha inteira ali. Ah, e o Prota não era um humano. Ele era um ser demoníaco. E ele era o jovem mestre do seu clã. Só que voltando ao assunto, como uma pessoa comum poderia levantar uma montanha? Ah, e o Prota tava usando a montanha como altar, tá? Ele só tava na repetição 10 mil mesmo. Bem básico, facinho, facinho. E como eu tinha dito antes, o Prota reencarnou como o jovem mestre da seita demoníaca. Entretanto, o Prota foi meio que expulso da sua própria seita e não pode proteger ele. E para evitar ser caçado pelas pessoas justas, ele só poderia se esconder nessa montanha profunda. E se não fosse essa pequena raposa que o Prota salvou, ele provavelmente teria enlouquecido de tédio. E além disso, por causa das lições da vida anterior do Prota e da perseguição constante nessa vida, por 20 mil anos, ele tem se disciplinado constantemente a
através de treinamento todos os dias. Contudo, depois de treinar esse pouquinho de tempo, só agora ele percebeu que entrou num mundo de fantasia. E como o próprio nome do prota, que era Wu Lin Jian, que significava em chinês sem raízes espirituais, além do físico bom que ele treinou, ele não tinha mais nada. Ele é tipo o Asta do Black Clover, tá ligado? Todo mundo tem magia e ele não tem. É mais ou menos isso, ele foi pro mundo de artes marciais e não tem arte marcial. Porém, isso não significava que ele não conseguia se proteger. Ah, e aquela cobra ali que ele acabou de matar, é óbvio que ele ia comer, né? Entretanto, o prota não sabia que aquela cobrinha ali era um dragão da inundação do estágio de núcleo dourado, que foi derrotado com um soco. E a gente só sabe disso porque a Xiao Yu conhece mais sobre o mundo do que o prota. Porém, ela também não falava nada pra ele e ficava nessa mesmo. E neste momento, uma pessoa chegou dizendo que o prota era um ladrão ousado, pois ele roubou o seu dragão diluente que ele mataria. E para cometer esse ato tão sem vergonha, tinha que ser mesmo alguém da seita demoníaca. E esse carinha enchendo o saco aí era o instrutor da academia Xuan Tian, e o seu nome era Xiao Xun Huo. E por um momento o prota não sabia o que falar. Daí, de pouco a pouco, ele começou a falar que não foi ele. E um tempo depois ele pediu desculpas, declarando que não queria fazer aquilo. E o instrutor notou que estava diante de uma pequena raposa e um demônio sem raízes espirituais. E então ele declarou ao prota que ele não precisava desperdiçar as suas palavras, pois ele deveria morrer pelo seu desrespeito. E assim ele tentou atacar o prota jogando sua espada nele. Só que não adiantou nada, porque o prota parou com uma mão só. E isso bugou o instrutor. Porém, o prota ainda era medroso pra uma pega. Tanto que ele declarou que mesmo sabendo que o instrutor iria matá-lo, ele parou sua espada. Por isso, ele pediu desculpas. Ô senhor, não acredito num negócio desse não. Pra você ver, né, que você é inimigo da sua própria mente. O cara é forte pra um caramba, mas fica aí, não faz nada. E diante daquilo, o instrutor declarou que aquilo era impossível. Afinal, uma pessoa comum, sem raízes espirituais, não poderia pegar a sua espada voadora. Então, com certeza, aquela garota estava ajudando o prota nos bastidores. E a Xiao Yu declarou que se ela atacasse o velhote ali, ele com certeza morreria. E de primeiro momento ele não sabia o que falar, né? Porém, ele declarou que ela era muito arrogante. Por isso, ela e o prota deveriam ir para o inferno juntos. E assim ele jogou mais 3 espadas. Porém, o prota parou de novo o ataque. Aí o instrutor não tava acreditando mais. E mais uma vez o prota pediu desculpas. Só que dessa vez o prota pediu desculpas, pois ele não poderia matar a Xiao Yu, mas poderia matá-lo. E vendo aquilo, a Xiao Yu ficou muito emocionada, pois o prota tava protegendo ela, né? E jogada no chão, o instrutor declarou que agora o prota ia morrer, porque não seria possível ele conseguir pegar tantas espadas voadoras. E eu acho que ele provocou e o prota pegou tudo, né? E pela terceira vez ele pediu desculpas porque pegou as espadas. Eu não tô entendendo, você não tá entendendo esse protagonista mais não. E só pela cara do instrutor, eu acho que ele já devia desistir, né? E foi isso mesmo que ele fez. A sua expressão chega mudou da água pro vinho, declarando que tudo que tinha acontecido ali foi um mal entendido. Por isso ele pediu para o prota devolver as suas espadas, pois ele iria embora. E o prota devolveu, né? Jogando elas. Contudo, eu acho que ele esqueceu qual é a força dele. E a velocidade foi tão grande que eu não sei nem como, que a espada pegou fogo, causando uma explosão. Ah, e ele só tinha devolvido a espada não é porque ele era bonzinho não, era porque ele não conseguia recusar o pedido dos outros mesmo. E diante daquilo ali, o instrutor chega e já perdeu sua alma. Nisso, o prota falou para Xiao Yu que eles precisavam voltar, pois eles precisavam cozinhar aquela cobra para os seus pais. Enquanto o prota tava indo embora, a Xiao Yu começou a dizer para o instrutor que era bom ele ficar bem quietinho sobre o que tinha acontecido no dia de hoje. Aí agora eu acho que mudou de lado, né? Porque agora quem não consegue falar não é o instrutor. E depois disso, a Xiao Yu voltou ao lado do prota. E já o instrutor tava se perguntando o que diabos era aquilo, ou quem eram aquelas pessoas. Mas isso não era importante agora, pois eles estariam lascados. Porque quando ele contar tudo aquilo para o velho ancestral da academia Xuan Chun, ele iria garantir que todos eles, cultivadores demoníacos, pagassem por isso. E voltando para o lado do prota, a Xiao Yu estava dizendo que até mesmo os cultivadores do estágio da alma nascente poderiam ser derrotados pelo prota. Mas ainda assim ele se afirmava como uma pessoa comum. Entretanto, o prota realmente não acreditava nisso, pois como ele poderia ser comparado com um cultivador? E a Xiao Yu já começou a se perguntar se seu irmão era realmente idiota a esse ponto. Nisso, o prota continuou dizendo que sabia muito bem que ele é uma pessoa muito comum, sem nenhuma raiz espiritual. Então foi por isso que ele treinou seu corpo ainda mais. Porém, eu tenho que concordar com a Xiao Yu que ele não precisava treinar ainda mais. E pra piorar, enquanto eles estavam conversando, ele ainda estava treinando. Só que eu acho que a Xiao Yu não percebia isso não, porque ela gostava do prota. Ela até achava ele fofo quando ele agia sem noção. E um tempo depois, o prota chegou na sua casa, eu acho, é um tipo de caverna, onde até tinha uma placa dizendo que havia presença demoníaca por perto. Então, a partir dali, crimes imperdoáveis poderiam acontecer. E neste momento, o prota se deparou com várias pessoas extremamente furiosas, questionando quem ousava entrar ali, pois aquele território era da
seita demoníaca. Aí o Prota declarou que tinha trazido carne de cobra hoje. E assim a expressão de todo mundo foi da água pro vinho, declarando que sentiam falta do Prota e blá blá blá. Daí eles começaram a comer a carne. Enquanto isso, o Prota refletia que eles até poderiam não parecer pessoas boas, porém todos eles se preocupavam com o Prota. E neste momento, o pai do Prota apareceu, declarando que fazia 3 horas que o Prota não ia vê-lo. Ele até se perguntou se por algum acaso o Prota já tava desistindo de ser filho dele. Caracoles, 3 horas? Eita pega. Ah, e o nome do pai do Prota é Wudi, e ele era o líder da seita demoníaca, né, já que o Prota era o jovem mestre. O problema é que o Prota entrou nesse assunto e pediu desculpas mais uma vez, declarando que se enrolou um pouco enquanto tava cozinhando a cobra. Contudo, o pai dele não aceitava isso, porque ele tava usando a cobra como desculpa, pois mesmo que ele estivesse selado ali, ele sabia o que estava acontecendo no mundo afora. E além disso, ele tinha certeza que aquela garota raposa ali convenceram o Prota a descer a montanha novamente. E o Prota tava tentando se explicar, né? E ele até queria dizer que queria mesmo descer a montanha. Contudo, seu pai não aceitava. E isso pegou o Prota de surpresa, porque ele nunca tinha gritado tão alto antes. E o pai do Prota continuou dizendo que mesmo que ele tenha sido selado por 20 mil anos ali, ele ainda se lembrava da astúcia daquelas pessoas justas. E caso o Prota descesse a montanha sem nenhuma experiência, ele acabaria sendo morto. E então ele teria que enterrar o corpo do seu próprio filho. E o Prota novamente pediu desculpas, mas dessa vez foi diferente, pois o seu pai dizia as mesmas coisas toda santa vez, e ele já estava ouvindo isso durante 20 mil anos. E mesmo que ele seja caçado, ferido ou até mesmo morto lá fora, ele não queria ficar mais naquela floresta profunda da montanha. E os outros demônios já começou a entrar em desespero, né? Porque sair dali seria um suicídio. E outra, se ele se encontrasse com um cultivador justo, ele ia saber como é que ele é fraco. E nesse momento, a Xiaoyu declarou que eles acabaram de se encontrar com um cultivador justo. Ah, e o cultivo dele estava no estágio da alma nascente, mas o Prota conseguiu derrotá-lo com apenas um soco. E ouvindo tudo isso, o pai do Prota não estava acreditando que ele ficou tão forte. Nisso, ele jogou o fato do Prota não ter raízes espirituais. Então, mesmo que ele tenha força de um estágio da alma nascente, como ele enfrentaria cultivadores mais fortes? Por isso, ele não deveria se achar invencível por derrotar um ou dois no estágio da alma nascente. Entretanto, o Prota declarou que não estava interessado nesse negócio de invencibilidade. E outra, somente atingindo o estado de tribulação, ele poderia quebrar o selo maldito que resgatar todos eles ali. E por causa dele estar naquela maldita floresta profunda na montanha, ele não consegue nem passar da fase do refinamento do corpo. E ouvindo isso, o pai do Prota perguntou para todos se eles tinham dito isso para o Prota. E o Prota continuou dizendo que nestes últimos 20 mil anos, mesmo quando selado, o seu pai esteve protegendo ele. E agora chegou a vez dele proteger o seu pai. E neste momento, a Xiaoyu declarou que tinha algo que eles estavam esquecendo, que era que o Prota estava preso no estágio de refinamento corporal. Então ele não tinha aura demoníaca. Por isso, enquanto ele mesmo não admitir como um demônio, ninguém iria perceber que ele era da seita demoníaca. Contudo, o pai do Prota ainda não aceitava, pois se o Prota liberasse um pouquinho sequer da sua energia demoníaca, o pessoal da seita justa com certeza iria matá-lo. No entanto, o Prota já tinha se decidido. Enquanto o Prota ia embora, o seu pai jogou algo para ele. Era tipo aqueles negocinhos de chaveiro, sei lá. E o pai do Prota comentou que aquilo ali era o exame de qualificação de entrada para a academia Xuantian. E já que ele insistia tanto em descer a montanha, esta poderia ser a primeira parada dele. E a academia Xuantian não é aquela do instrutor lá? Eu acho que é, não é? E pelo que o Prota se lembrava, aquela ali era a melhor academia dos cultivadores justos. E dizia-se que qualquer um que entrar nessa academia poderia pelo menos chegar ao estágio dourado do núcleo. Então as expectativas em cima dela eram bem altas. E diante disso, a Xiaoyu fez uma pergunta lógica. Por que o Prota ia logo pra fortaleza do pessoal da seita justa? Seria mais perigoso se ele fosse pra lá, né? E o pai do Prota declarou que o lugar mais perigoso é o mais seguro. Afinal, eles não esperariam que um cultivador demoníaco entrasse lá. E outra, os caminhos de cultivo da academia eram muito numerosos. Então lá era o lugar mais provável para o Prota encontrar um caminho adequado para o seu cultivo. Então meio que seria 2 coelhos numa cajadada só. É assim, o Prota começou a arrumar suas coisas e tal. O problema é que a grande maioria das coisas que ele tava levando era pra treinamento. Mas deixando isso daí de lado, a Xiaoyu questionou o pai do Prota como que ele tinha conseguido aquele negócio do exame, sendo que ele tava preso ali. E o pai do Prota declarou que ela não precisava saber. E como ele não poderia mais protegê-lo, mandá-lo para a academia Xuantian para cultivar era a melhor maneira que ele poderia pensar para manter o Prota vivo. Ah, e sobre o segredo do corpo do Prota e de ele ser de uma seita demoníaca, seria deixado a ela, a raposa de 9 caudas de nível quase imperador. Tá, aí a Xiaoyu aceitou isso daí numa boa, né? Entretanto, tinha um problema. Quando ela e o Prota partirem, quem que ia levar comida pra eles? E depois de pensarem um pouco, todo mundo começou a comer rapidamente, pois aquela seria a última refeição deles. Ah, e se o pai do Prota ficasse
enrolando, conversando ali, não ia ter mais nenhuma parte pra ele. E no momento em que Xiao Yu começou a partir, o pai do prota chamou sua atenção mais uma vez. E ela já falou que não ia trazer comida pra ele não. Só que ele falou que não era isso. Ele declarou que o mundo estava à beira do colapso. E o poder oculto dentro do prota deveria despertar em breve. Por isso, ela não tinha muito tempo restante. E mudando de cena, já na academia Xuantian, várias pessoas estavam tentando entrar nela. Ou melhor, era a entrada para o exame. Só que eles precisavam de tokens, né? Contudo, a grande maioria dos participantes estava olhando para apenas uma pessoa. E era ninguém menos que o prota. E ele estava assustado porque ele nunca tinha visto algum cultivador justo na sua frente. Claro, tirando o instrutor, né? E ele tava com medo de ter atraído a atenção de alguém. Pô, como é que não ia atrair a atenção? O cara tá andando com a academia nas costas. E neste momento, um dos professores, ou instrutor, declarou que todos os examinados deveriam inserir suas fichas de exame na boca do leão de pedra. E ele automaticamente detectaria a autenticidade dos tokens, para descobrir se não teria nenhum espião dentre eles. E como exemplo, o primeiro da fila colocou sua ficha dentro da boca. E uma coleira que estava no leão emitia um brilho, o que significava que ele não era um espião, então ele poderia entrar. E ouvindo tudo isso, se o prota já tava se cagando de medo, agora ele com certeza terminou de se cagar, porque ele já tava pensando que o token que seu pai tinha dado era falso. Porém, ele não tinha praticado nenhum método de cultivo demoníaco, então não seria um problema, né? Interrompendo seus pensamentos, do nada alguém gritou. A boca do leão de pedra se fechou em um dos examinados, que óbvio, era um demônio, porque a luzinha piscou vermelho, né? E do nada, um figurante aleatório começou a explicar as coisas pra nós, declarando que aquele leão de pedra era feito de um material especial, e além de ser resistente, quando ele detectava uma anomalia, ele morde e não soltava mais. Ah, e sobre o demônio que tinha sido mordido, é óbvio que ele foi preso. E justo agora chegou a vez do prota. E o examinador já começou a achar o prota muito suspeito por causa da bolsa dele. De qualquer forma, ele deveria colocar seu toque dentro da boca do leão. E o prota tava quase se borrando, dizendo pra si mesmo para não fazer cagada. Só que ele tava se tremendo tanto que tava dando um terremoto. De qualquer forma, parece que o token tava tudo certo. Entretanto, o leão começou a ficar vermelho. E obviamente ele mordeu a mão do prota. Mas notando isso, o prota meio que balançou sua mão, estourando o leão de pedra. E o instrutor, sei lá se é instrutor esse negócio aqui, não tava entendendo o que tinha acontecido. E como sempre, o prota pedia desculpa, declarando que iria colar o leão de volta. E o instrutor começou a dizer que o prota era um cultivador demoníaco. E tentando inventar uma desculpa, o prota declarou que o leão brilhou em azul, então não fazia sentido. Daí o professor declarou que o leão só atacava quando sentia energia demoníaca. Então por que ele atacou o prota? Nisso, o prota começou a refletir que talvez ele tinha energia demoníaca no seu corpo, porque só passou 20 anos perto dos seus pais, que tinha energia demoníaca, né? Então meio que ficou nele, talvez. É mais ou menos quando você tá perto de alguém que fuma, meio que o ar a fumaça entra no seu pulmão. É alguma coisa assim, não é? E neste momento, a Xiao Yu mandou todos pararem, pois as coisas ainda não tinham sido esclarecidas. E outra, os cultivadores justos são muito descuidados com as suas prisões. E nesse momento, o instrutor questionou a Xiao Yu, que era uma membro do clã dos monstros, do porquê ela estar interferindo nos assuntos da academia Xuantian. E a Xiao Yu respondeu que era simples. Ela era a guardiã do prota, então era óbvio que ela deveria se envolver. E aparentemente, segundo os figurantes ali, os guardiões é alguém enviado de grandes seitas que designam-se para proteger discípulos importantes. De qualquer forma, já que ele tinha confirmado o ingresso do prota, então ele deveria dar uma olhada mais perto em suas origens. E olhando o nome que estava escrito no token do prota, estava escrito que era da lendária seita número 1 do mundo. E a Xiao Yu confirmou que sim, a mesma seita que foi destruída por cultivadores demoníacos há 20 mil anos. E o prota era o sucessor dessa seita. E os figurantes começaram a se questionar, né? Como assim seita o número 1 do mundo? Como os cultivadores demoníacos tinham destruído ela? E o figurante com a cabeça brilhando ali respondeu que era bem simples, porque o nome da seita era literalmente a seita número 1 do mundo. Então quer dizer que ela não era forte, ela só tinha um nome mesmo. Mas voltando ali pro assunto da inscrição da academia, a Xiao Yu declarou que era compreensível ter energia demoníaca no token, né? E com isso, um assistente do instrutor ali declarou que aparentemente o prota herdou sem querer o legado da seita número 1 do mundo. E dada a delicada relação entre os cultivadores justos e o clã demônio, esse assunto deveria ser tratado com muito cuidado. E diante disso, o instrutor deixou o prota entrar, mas era bom ele não fazer nada suspeito. E a Xiao Yu tava dizendo pro prota ficar de boa, eles passaram tranquilamente dali. Afinal, enquanto ele agir normalmente, ninguém suspeitaria dele. E já dentro da academia Xuantian, tinha um instrutor que estava observando todo mundo, e o nome dele era Mei Yanli. E neste momento, um instrutor muito louco com a barba toda colorida parecendo um palhaço, questionou como que estavam os novos discípulos do ano. Ah, e o nome do palhacinho ali é Huang Luhong. Eu vou continuar chamando ele de palhaço porque a cor do cabelo ali tá muito colorido. Nada contra quem usa cabelo colorido, mas lembra muito o palhaço. E o instrutor Yanli declarou que não era nada mal. Tinha alguns alunos
alunos promissores, porque até mesmo a seita Rei Huan e a seita Yujian enviaram algumas pessoas para ali. Ah, e a pessoa da seita Yujian era a garota, e o seu nome era Bai Ji, e da seita Rei Huan era o Tie Shankao. Meu Deus, é muito nome. Não, como é que se lembra um tanto desse nome aqui? É nome de tudo de doido. E voltando pra história, o Tie ali já se jogou pra cima da Bai Ji, questionando se, por algum acaso, ela queria praticar cultivo duplo junto com ele. E a Bai Ji simplesmente mandou ele se lascar, pra não falar pior, né? Que ela literalmente mandou ele lá pro quinto dos infernos, praticamente. E depois do Tie ser rejeitado, todos os gados em volta começou a olhar pra Bai Ji. Ah, e os figurantes começaram a explicar mais ou menos quem que ela era, né? Ela era filha do mestre Yu Jianpik, uma gênio que chegou e atravessou a fundação do Super Fase de estabelecimento aos 11 anos. É tudo esse falatório aí, é só pra falar que ela era gênio e o pai dela é fodão. E internamente, ela declarou que olhou tudo ao redor, porém não encontrou ninguém que chamasse sua atenção. E o instrutor Mei declarou que, embora a qualidade do grupo desses novos alunos não seja ruim, tinha alguém que se destacava. Claro que não no bom sentido da palavra. E na cabeça do Prota, ele tava agindo como de costume, né? Ele ficou agindo daquela maneira durante 20 mil anos da vida, então ficar fazendo um treinamento assim do nada é normal pra ele. É um instrutor palhacinho ali, comentou que o Prota provavelmente tinha acabado de chegar no estágio de refinamento do QI e queria mostrar um pouco a sua força. E o instrutor Mei declarou que, com um personagem tão chamativo, ele com certeza não passaria nem no primeiro teste. De qualquer forma, tava na hora de começar. E assim, o instrutor Mei chamou a atenção de todos, declarando que ele era o instrutor responsável pela avaliação dos novos alunos. Por essa razão, ele faria um teste de entrada, e somente aqueles que passarem em todos os testes serão elegíveis para se tornarem discípulos da academia Xuantian. Enquanto olhava pro instrutor, o Prota notou que ele parecia um pouco familiar. E vendo o Prota, o instrutor Mei questionou se por algum acaso ele estava tentando se exibir para ele, já que ele estava olhando de uma maneira tão estranha. E o Prota respondeu que não era isso não, era que o fio que ele estava pendurado era um pouco reflexivo demais. E diante disso, todo mundo notou que o instrutor ali não estava voando, na verdade ele estava pendurado, né? E depois de descer um pouco, o instrutor Mei se aproximou do Prota, declarando que estava ansioso pelo resultado dele. Ah, e parecia que a pessoa que estava controlando o instrutor ali não sabia qual era a altura certa ou não, porque em vez de descer de uma vez, ele subiu de novo. E a Bai Ji, vendo toda aquela situação, ela estava se perguntando que negócio estranho era aquele, porque os instrutores da academia Xuantian não poderiam nem voar. E pra piorar, um recém-chegado notou tudo isso. E o instrutor palhacinho desejou boa sorte pro Prota, porque ele tinha ofendido logo a pessoa errada. E voltando para o instrutor Mei, ele rasgou a camiseta dele, declarando que toda aquela cena foi apenas para aliviar o humor. De qualquer forma, agora ele iria prosseguir com a primeira rodada do teste. E agora o Prota refletiu algo bem interessante, porque era realmente necessário rasgar a camiseta? Entretanto, ao contrário dele, os figurantes estavam notando os músculos do instrutor. E o figurante cabeça brilhante ali declarou que aquele era o lendário corpo sagrado do saco de areia. Daí ele começou a explicar como é que era. Esse corpo sagrado do saco de areia não poderia cultivar ativamente e não pode utilizar feitiços. Porém, ele poderia absorver ataques de outros e capturar a energia espiritual e liberar para o seu próprio uso. Então, em poucas palavras, quanto mais ele apanha, mais ele fica forte? Ou também dá pra colocar em outras palavras, que ele é praticamente imune a todos os ataques de pessoas do mesmo nível que ele. Só que na percepção do Prota, ele pensou que o instrutor na verdade era um masoquista, muchachos. O Prota começou a pensar que os masoquistas já tinham se tornado cultivadores do mundo. E neste momento, o instrutor declarou que agora cada um deles iria dar um soco nele utilizando sua energia espiritual. E assim ele jogaria a força, talento e potencial futuro com base no ataque. Na realidade, ele queria humilhar o Prota, porque assim o primeiro teste estaria inteiramente sob o seu controle. Então, caso o Prota ofendesse ele de novo, ele nem sequer passaria no teste. Por essa razão, o primeiro a fazer o teste seria o Prota. E diante disso, o Prota declarou que era melhor estar bem preparado, pois ele era bem forte. E o instrutor não acreditava nisso, né? Porque nem mesmo o cultivador da alma nascente poderia machucá-lo. Então não tem como um novato que nem o Prota machucá-lo. Ai, esses figurantes são foda, né, velho? Simplesmente, no primeiro soco que o Prota deu, ele fez o instrutor atravessar todas as paredes da academia. E vendo tudo isso, ninguém tava acreditando. Até mesmo o instrutor palhacinho ficou chocado. E já o Prota, como a gente sabe, ele já tava tremendo de medo. Ou melhor não, né? Se ele tivesse tremendo, ia causar um terremoto de novo. E mesmo depois do instrutor tá todo esbagaçado no chão, o Prota questionou se por algum acaso isso significava que ele passou na avaliação. E é claro que ouvindo isso, todo mundo deu uma afastada dele. E por cima dos telhados tinha uma linda raposa sentada. E a Xiao Yu tinha visto toda aquela cena, declarando que já tava esperando que o Prota chamasse a atenção de todos logo no primeiro dia. E os figurantes começaram a perguntar pro cabeça brilhante ali do porquê que o instrutor foi levado tão longe, já que, teoricamente, o instrutor não levaria nenhum dano de alguém
abaixo da alma nascente. Porém, o Cabeça Brilhante lhe respondeu que não tinha certeza, pois os livros não mencionavam nada sobre essa situação. E agora, já da perspectiva da Baiji, ela refletiu que aparentemente ela não era a única que estava escondendo sua verdadeira força. E neste momento, o instrutor palhaço, que o Prota batizou de Semáforo, declarou que o poder do soco do Prota estava quase no estágio da alma nascente. E justo nesse instante, o instrutor Mei levanta e lentamente se aproxima do Prota, declarando que o Prota tinha o atacado quando ele nem estava pronto. E outra era pro Prota bater na sua barriga, não no seu rosto. Daí o Prota pediu desculpa, né? E os figurantes ficaram bem felizes com isso, porque não é possível que o lendário corpo sagrado do saco de areia não tenha suportado um único soco. E o instrutor continuou dizendo para o Prota que o teste anterior não contava, e se o Prota utilizasse truques novamente, ele seria desqualificado. E neste momento, o instrutor Mei utiliza um grande poder, que segundo o Cabeça Brilhante ali, era o saco de areia imóvel, que era o poder defensivo máximo do lendário corpo sagrado de areia. Ah, eu tô cansando de falar dessa areia toda hora. E o instrutor comentou com o Prota que ele só utilizava esse movimento em testes finais em cultivadores de estágio da transferência da tribulação. Por essa razão, o Prota, desta vez, não conseguiria abalá-lo. E realmente, dessa vez ele aguentou, porque ele não voou, né? E até a sua expressão estava impassível. E todo mundo tava batendo palma para o instrutor e tal. Só que o instrutor Semáforo sabia que algo tava errado. O instrutor Mei desmaiou em pé. E para contornar a situação, o instrutor Semáforo ali declarou que o instrutor Mei não estava se sentindo muito bem hoje. Por essa razão, todos iriam passar no primeiro teste. É com isso, todo mundo ficou feliz, né? Imagina, você tá fazendo concurso e passa na primeira fase só porque o professor não entregou a prova. E neste momento, o Tien se aproximou do Prota, declarando que não esperava encontrar outra pessoa forte além dele nesta avaliação. Daí ele perguntou o nome do Prota, ele se apresentou e questionou quem ele era. E o Tien se apresentou agora como Zongma. Eu não sei, esse chinês fica mudando nome toda hora, não sei se é a tradução. De qualquer forma, ele era o sucessor da 108ª geração da seita Hehuan. E ele praticava uma arte chamada Aire Mountain Lian. Aí mais um monte de coisa. E o hobby dele era cultivo duplo com os outros. E se aproximando do Prota, ele declarou que, a julgar pelo desempenho dele, ele iria aceitar o Prota com relutância como seu irmão. E por dentro, o Prota tava começando a achar que o Tien ali tava querendo fazer cultivo duplo com o Prota. Mas deixando esse negócio de agasalhar o croquete de lado, os figurantes, juntamente com o Cabeça Brilhante, questionou se os dois ali poderiam aceitar irmãos menores também. E o Cabeça Brilhante declarou que o seu nome era Tianji, e ele poderia fornecer as informações mais precisas para seus irmãos maiores. E ele já pediu desculpas para o Prota, pois ele precisava coletar informações sobre ele, já que o Prota não era conhecido, né? E olhando para o Cabeça Brilhante ali, o Prota meio que se viu na vida passada nele. E a primeira pergunta do Cabeça Brilhante ali foi de qual escola que o Prota era. Aí quebrou o Prota no meio, porque ele não podia falar que era da seita demoníaca. Porém, para ajudá-lo, a Baidi apareceu, e ela do nada começou a dar uma catracada no Prota, declarando que ela iria fazer o Prota entender a distância entre ele e um verdadeiro gênio. E depois disso, ela só foi embora. E por algum motivo que eu não sei, a história mostrou pra nós esse carinha encapuzado. E nesse instante, o instrutor Semáforo chamou a atenção de todo mundo. E então ele clicou num controle que tava atrás dele. E assim, uma grande plataforma começou a subir, ou na realidade, grandes paredes, formando um grande domo quadrado. E dentro dele tinha vários robôs? Ué, não era mundo de cultivação? Por que tem robô no mundo de arte marcial? Esse mundo do Murin tá todo lagado. O cara viveu 20 mil anos só treinando, agora vem e me taca robô no mundo de Murin. Nem sei se dá pra considerar mais, né, de Murin, porque tá tudo estranho. E é óbvio que todo mundo tava surpreso com aqueles robôs ali. E neste momento, o instrutor Semáforo declarou que ele seria o examinador da segunda rodada de testes. Ah, e ele falou qual que era o nome dele, é Huang Luhong. Mas todo mundo sabe que eu vou chamar ele de Semáforo, né? E ele começou a explicar que todos aqueles mecanismos de marionete que apareceram na praça foram criados pelo pavilhão de Kiao. E que durante a avaliação, eles lançariam continuamente armas ocultas para atacarem eles. E o teste duraria enquanto aquele incenso queimasse. E se eles conseguissem aguentar sem pedir desistência e não atacar a marionete, mais pontos eles teriam. E os novatos que tinham muita sorte, com certeza não iriam passar nesses testes, pois a marionete deles é muito precisa. Tanto que essa fase dos testes é conhecida como o cemitério dos candidatos. E com isso, o caos se instalou. Ah, e o Prota tava de boa desviando de todos os tiros. Enquanto isso, o instrutor Semáforo notou que os carinha lá da seita Hehuan, que é o Zongma, tava desviando muito bem dos tiros. E na realidade, ele tava utilizando a postura do método de cultivo dele, que ele só ficava de costa e inclinado. E ele declarava que enquanto ele utilizasse a Phantom Iron Mountain Lian, que é um nome em inglês aqui, ninguém conseguia se aproximar das costas dele. Só que aí ele tomou um ataque na frente, daí não tinha defesa pra ele. E vendo isso, o instrutor Semáforo já se arrependeu do que ele tinha dito. E agora, virando sua atenção para Baiji, ela estava desviando
totalmente dos ataques, e até mesmo bloqueando alguns. E neste momento ela virou sua atenção para o Prota, que tava cavando o chão, e ele declarou que daquele jeito ali ele com certeza não seria atingido. Aí o instrutor Semáforo ficou muito pistola, porque esse não era o intuito da avaliação, né, que era o teste de velocidade. Nisso o instrutor Semáforo ali declarou que esse teste era para testar a velocidade do Prota, e se ele continuasse quebrando os fantoches, ele teria que desqualificá-lo. E o Prota respondeu que não sabia disso, então ele pediu desculpas. E vendo toda essa situação, a Baidi lembrou que seu pai sempre dizia que os homens são animais que adoravam se exibir. Só que nesse instante, alguém tira o controle das mãos do professor Semáforo, e era ninguém menos que o instrutor Mei, declarando que não tinha necessidade de falar essas palavras para o Prota, já que ele deveria sentir o verdadeiro poder dos fantoches. E depois de clicar um botão, os fantoches meio que começou a se transformar, e ficaram extremamente gigantes, ou mais fortes eu acho. E o gordinho com a cabeça brilhante declarou que na verdade aquilo ali era a fusão Yanhong, e basicamente eles eram robôs que tinham força de um estágio do núcleo dourado, o que era ridiculamente forte para um teste de iniciante, né? E pra piorar, todos aqueles robôs estavam revestidos com veneno mortal. E do nada ele começou a reclamar que tava com dor de cabeça, só que na realidade ele tinha tomado um monte de tiro e nem tava sentindo. Mas voltando para o lado dos instrutores, o instrutor Semáforo pediu pro instrutor Mei devolver o controle, já que aquilo ali já tinha passado muito do ponto, e se continuasse daquele jeito, provavelmente alguém sairia morto dali. Mas dessa vez o instrutor Mei pensou um pouquinho, e já começou a mandar o migué pra cima do professor Semáforo, questionando se ele também não queria que aquele pirralho arrogante passasse no teste. Enquanto os dois conversavam, o robô tava tirando vários e vários feixes de laser, e o Prota tava desviando de tudo facilmente. O problema é que a grande maioria dos outros não conseguia acompanhar essa velocidade, então eles tomaram um tiro por causa do Prota. E o instrutor Mei, vendo que o Prota tava ileso, ele ia mandar mais e mais robôs pra cima dele, e assim rapidamente o Prota foi cercado. E diante disso, é óbvio que o Prota ia começar a destruir os robôs, né? Só que jogando sujo, o instrutor Mei declarou que se o Prota danificasse mais algum boneco, eles o desqualificariam. E ouvindo isso, o povo já tava declarando que o Prota tinha perdido, porque se ele não pudesse destruir os robôs, era quase certeza que ele seria desqualificado. E a Baidi ao longe, vendo toda aquela situação, refletiu que isso era o que acontecia quando você gostava de se exibir. E no momento em que todos os robôs partiram para cima do Prota, ele comentou que esse então era o único caminho. E nesse instante ele pulou para cima, fazendo com que todos os robôs batessem uns nos outros. E é óbvio que os instrutores ficou bem chocados. Só que para os outros ali, parecia que o Prota tinha voado. E por essa razão, eles estavam se perguntando em que estágio do cultivo o Prota tava. E já que ele tava voando, o mínimo que ele estaria seria o núcleo dourado. Só que o gordinho de cabeça brilhante declarou que o Prota não estava utilizando nenhuma aura espiritual. Ele tava basicamente pulando com a força das pernas. Ele é tipo o Meshel, tá ligado? Ele tava chutando o próprio ar. E vendo que o gordinho ainda tava falando, geral tava questionando do porquê que ele tava acordado ainda, sendo que ele tava com veneno. Entretanto, ele precisava explicar a história pra nós, então ele tinha que ficar acordado. E voltando para os instrutores, o instrutor Mei tava muito pistola, porque não era possível que o Prota ainda tava ileso. E dessa vez ele fez os robôs mirarem na onde que o Prota iria cair. E diante disso, o Prota não tava preocupado em ser atacado, ele tava com medo de sem querer destruir os bonecos. Mas nesse meio instante, ele acabou avistando a Baidi, e usando uma flecha como apoio, ele foi em direção a ela. E quando ele apareceu do nada na frente dela, a Baidi já ficou totalmente chocada, questionando o que ele iria fazer. E ela já começou a pensar um monte de coisa, refletindo se o Prota era aquele tipo de pervertido que seu pai havia lhe dito. Só que não. O Prota basicamente estava se escondendo atrás dela, e toda vez que via um tiro, ela desviava. Basicamente, ela era um escudo pra ele. E isso foi a única coisa que ele conseguiu pensar no momento. E já pistola com isso, é óbvio que ela tentou atacá-lo, declarando que iria derrotá-lo primeiro. Resumindo, agora o Prota tava lascado, porque além dos robôs estar atrás dele, ele tinha agora mais a Baidi pistolada com ele. Enquanto isso, o gordinho tava lá, declarando que as habilidades do Prota eram superior, já que ele estava sendo atacado por ambos os lados e ainda assim estava bem. E já do lado do instrutor Mei, ele tava feliz, né? Porque agora o Prota tava sendo atacado por ambos os lados, que nem o gordinho tinha dito. E neste momento o Prota se virou para o instrutor Mei, e olhando para aquele fumo, sei lá que é aquilo na boca do instrutor ali, ele teve uma grande ideia. E do nada o Prota parou, o que assustou a Baidi, questionando se ele tinha desistido. Entretanto, eu acho que não era isso, ele do nada começou a puxar o ar. O problema é que quando ele puxou o ar, o bagulho era muito forte, tava basicamente levando todo mundo pro lado dele, e os instrutores não estavam entendendo o que ele tava fazendo. Só que no fim não deu em nada, só bagunçou o cabelo mesmo. E diante disso, o instrutor questionou o que diabos o Prota tava fazendo. E o Prota então explicou que aparentemente o incenso para o teste tinha se queimado todo. Ah tá, era o incenso, eu tinha esquecido disso. Basicamente a estratégia do Prota foi queimar todo o incenso de uma vez para acabar
acabar o teste. Contudo, para o gordinho da cabeça brilhante, declarou que esse não era o propósito que o Prota tinha. Com certeza era algo muito mais profundo. Era só olhar para Baidi. Ele estava tentando obter benefícios para todos. E óbvio que diante disso, de todas essas falas, a Baidi ficou muito pistola com ele, declarando que isso não tinha acabado. E neste momento, alguém começou a bater palma, declarando que fazia muitos anos que ele não conhecia alguém tão interessante. E aparentemente, a avaliação deste ano estava muito vibrante. E esse calvo dos lados com mais cabelo na barba do que no resto do corpo é o diretor da academia Xuanchuan. O seu nome é Yu Tianxing, que eu vou só chamar de Tianxing. O problema é que ninguém tava muito confiando nesse diretor, já que ele nem tinha cabelo. Caralho, os alunos é muito preconceituoso, né, velho? Mas, para salvar a pátria, nós temos o gordinho da cabeça brilhante, declarando para eles não falarem bobagem. Aquele ali era o lendário Shura da chama vermelha, Yu Tianxing. Eu vendo isso, o povo ainda tava se perguntando como é que esse gordinho tava de pé com tanto de agulha nas costas. Entretanto, ele continuou seguindo o roteiro, declarando que havia rumores do que Yu Tianxing era uma existência terrível que matou inúmeros cultivadores demoníacos 20 mil anos atrás. E sua matança decisiva fez os cultivadores justos estremecer. E o seu cabelo ficou vermelho porque foi tingido com o sangue dos cultivadores demoníacos. E o povo notou que essa história era impressionante e tal, mas parecia que o cabelo dele na verdade era pintado. E nesse instante o diretor chamou a atenção do Prota, questionando qual era o seu nome. E o Prota declarou que era Wu Lin Jian. É um pouco longe dali, a Xiao Yu tava questionando por que o diretor da academia apareceu tão do nada. E isso era um problema, já que o Prota vem fazendo cagada desde o momento em que ele pisou na academia. Então se ele quisesse expulsar o Prota, ela precisava de alguma maneira compensar o diretor. E diante disso, ela contatou o Prota telepaticamente, ou dicção. Mas voltando para o assunto, a Xiao Yu começou a dizer ao Prota que ele tinha arrancado sem querer a peruca do diretor. É por essa razão o Prota devia achá-la e colocá-la na cabeça dele antes que ele percebesse ou sentisse falta dela. E neste momento o instrutor Mei até tentou avisar o diretor, mas o diretor começou a dizer que sabia que o comportamento do Prota foi um pouco imprudente, mas como professor ele deveria ser magnânimo. Eu nem sei o que isso significa. Quem souber, coloca aí nos comentários. E o diretor continuou dizendo: se você fosse tão forte quanto este diretor, haveria algum problema? No final, não são apenas as suas habilidades que estão faltadas. Enquanto declarava isso, a cabeça do diretor estava brilhando mais do que nunca. Porém, aproveitando essa oportunidade, o Prota conseguiu colocar a peruca de volta nele. E o diretor ficou surpreso com a velocidade do Prota. E na realidade, ele só tinha percebido porque os seus olhos eram bem treinados. Nisso, o Prota falou para o diretor que ele tinha deixado algo cair. Por isso, ele apenas devolveu para ele. Aí, claro, ele não precisava agradecer. Só que eu acho que o Prota acabou se confundindo. Ele tinha colocado uma daquelas agulhas gigantes dos robôs. É porque, aparentemente, ele acabou confundindo os cabelinhos que tinha naquele negócio ali com o cabelo do diretor. O que acabou resultando nessa situação. Daí o instrutor Mei já foi pra cima do Prota, declarando que ele era bem ousado por tentar atacar o diretor. E o Prota começou a pedir desculpas. Mas nesse momento, o diretor falou pra eles ficarem de boa. Afinal, ele não iria se machucar com coisas tão pequenas que nem essa. Nisso, o instrutor falou que o sangue não parava de jorrar da cabeça dele. Só que o diretor declarou que isso tudo fazia parte do teste. E o Prota ficou emocionado, né? Declarando que o diretor da academia realmente era forte, já que nada parecia perturbá-lo. E telepaticamente, a Xiao Yu questionou se por algum acaso o Prota tava realmente fingindo. Mas voltando para o diretor, ele declarou que era simples, era só uma arma escondida, então ele só tinha que retirá-la. Mas no momento em que ele fez isso, sangue pra pega jorrou. Daí o velhote caiu pra trás. E o instrutor Mei foi tentar ajudá-lo. E vendo toda aquela cena à sua frente, os alunos já começaram a se questionar. Esse daí é o nosso futuro diretor? Pra mim ele só parece um velho que sabe falar. E pra não agravar tanto as coisas, o instrutor semáforo ali declarou que todos que estavam no campo passaram para a segunda rodada e o teste de atribuição de classe começaria no dia seguinte ao meio-dia. E depois disso eles desesperadamente gritaram que eles precisavam levar o diretor para o salão do alquimista. Enquanto isso, os alunos estavam se perguntando, né? Pô, a gente passou na avaliação então? E tipo assim, eles tinham passado. O problema é que eles esqueceram de uma coisa. Os instrutores esqueceram de desligar os robôs. Só que é um pouco mais longe dali, se escondendo atrás de um pilar, aquele carinha que enfrentou o Prota lá no início, tava bem emocionado, porque o Prota tava indo logo em direção a ele. Óbvio que não no sentido literal da palavra, né? Provavelmente o carinha tava na academia também. É um tempo depois que o teste já tinha acabado e eles conseguiram fugir do robô, o Prota tava no seu quarto, aparentemente. E ele tava fazendo o quê? O que ele mais sabe fazer, treinar. E a Xiao Yu questionou se ele não se cansava disso. E o Prota apenas declarou que precisava continuar fortalecendo suas habilidades, já que ele precisava passar na avaliação ainda. Nisso, a Xiao Yu começou a explicar que a próxima atribuição de turma era realmente crucial, já que somente alcançando uma classe
treinasse melhor, eles poderiam obter recursos para o treinamento. Entretanto, descansar também fazia parte da melhoria. E para isso, ela queria ajudar o prota, aplicando um pouco de óleo de flor vermelha, para ajudar o prota a desbloquear os seus meridianos. Só que pela expressão dela, não era bem isso que ela queria, né? Então ela começou a partir para cima do prota, mas simplesmente do nada ela bateu numa pedra no meio do quarto e caiu em cima do prota, o que obviamente era um plano dela. E um pouco longe dali, a Baidi estava extremamente revoltada, óbvio, falando que o prota iria pagar por tudo aquilo. Mas nesse instante ela ouviu um grito de uma garota e claramente ela questionou de onde vinha esse som. E chegando no quarto do prota, ela viu uma cena bem aterrorizante, questionando o que diabos o prota tava fazendo. Daí ela começou a pensar um pouco, né? Porque não tava certo, o prota acabou de chegar na academia, então como é que ele poderia simplesmente matar alguém quando ele acabou de chegar? Ela provavelmente enxergou alguma coisa errada, não é possível. Mas não, a evidência era muito clara. Só que voltando para o lado de dentro do quarto, o prota simplesmente estava pulando corda. E a corda não era uma corda, era uma corrente que pesava 3.000 jin, que é 1.000 jin, não, é 1.000 jin, eu não sei, deve ser alguma medida deles lá. E voltando para a conversa, a Xiao Yu tinha derrubado sem querer os vinhos de flores vermelhas que ela tinha tentado utilizar para passar no prota. E no momento que ela foi começar a limpar o vinho que estava no chão, ela acabou escorregando. E já do lado de fora, a Baidi estava refletindo que precisava salvar a Xiao Yu. E justo nesse instante, a Xiao Yu acabou batendo de cara na janela. E é claro que diante dessa cena, a Baidi declarou que já era tarde demais. Só que olhando pela perspectiva do prota, a Xiao Yu só tinha escorregado e caído. E nesse momento o autor colocou uma cena meio quente aqui, onde a Xiao Yu declarou que ela estava toda molhada. E é óbvio que o prota corou um pouco, mas rapidamente ele foi atrás de uma roupa para ela. Entretanto, nesse instante, a Baidi chegou, chamando o prota de demônio assassino e que ele deveria se render. Só que nesse instante, a Xiao Yu tava trocando de roupa e o prota tava ajudando ela. E diante disso, a Baidi começou a declarar que o prota era realmente um demônio, já que ele tava tentando profanar até mesmo o cadáver. Só que o prota não ouviu nada, só a parte do demônio assassino. Daí ele já começou a pensar que a Baidi tinha descobrido a identidade dele como um membro do culto demoníaco. Só que a Xiao Yu começou a declarar que isso era impossível, não tem nenhuma lógica. E voltando para o lado da Baidi, ela declarou que não tinha mais necessidade de falar palavra alguma ao prota. Então ela ativou sua técnica da espada de Ling Xing Yao, chamada de ataque de 10.000 espadas. Mas como alguns já esperavam, o prota desviou de todos os ataques, o que por algum motivo ainda surpreendeu a Baidi. Entretanto, ela não iria parar por aí, e agora ela iria utilizar seu golpe de espada que perfura o céu, que era tipo um feixe de luz gigante que foi diretamente no prota, e ele simplesmente acabou com o ataque num soco, o que quebrou a Baidi de vez, já que o prota literalmente quebrou o ataque dela no soco, sem utilizar nenhuma técnica de Chi. E antes mesmo que ela percebesse, o prota apareceu por detrás dela e deu um golpe na nuca, o que a fez ficar inconscientemente instantaneamente. E como sempre, o prota já começou a pedir desculpas, declarando que não tinha como ele revelar sua identidade. Por essa razão, essa era a única opção. E a Xiao Yu, olhando tudo aquilo ali, declarou que o prota realmente tinha utilizado a técnica, que era chamada de golpe de mão que apaga a memória, onde ele infundia o poder na palma de sua mão e dava um golpe na nuca, acertando e apagando a memória. Mas esse ataque também tinha outro nome, era Engana Bobo. Bom, eu não sei se é isso, tá ligado? Porque a tradução tá uma porcaria, mas eu vou chamar de Engana Bobo aqui porque é o que mais trouxe perto aqui, eu acho, não sei lá, é alguma coisa relacionada a bobo. Mas voltando pra história, a Xiao Yu declarou que enquanto a Baidi estiver inconsciente, o prota precisava levar ela de volta rapidamente, porque senão daria problema. E é óbvio que o prota foi rapidinho fazer isso, e ele chegou a um lugar onde que ela deveria ficar, mas nesse instante ela acordou, e mais uma vez o prota utilizou o Engana Bobo, o que a fez ficar inconsciente de novo. Entretanto, o prota entrou em um dilema, aonde diabos a Baidi dormia? Entretanto, parece que essa história aqui gosta de uma história por trás de outra história. O gordinho de cabeça brilhante viu toda aquela situação e começou a se questionar qual era a relação do prota com a Baidi. Mas voltando para o lado do prota, como eu tinha dito antes, ele nem sabe aonde é o quarto da Baidi, então ele só entrou em qualquer um e jogou ela em cima de uma cama. Na realidade, ele tava achando que aquele quarto ali tava desocupado, por isso que ele só ia jogar ela ali mesmo. Mas justo nesse instante, a Baidi começou a acordar de novo, e mais uma vez o prota utilizou o Engana Bobo. Aí agora eu acho que ele vai acabar apagando a memória inteira dela, né? Mas ele tava fazendo isso pra ela não descobrir a identidade dele. E o prota, percebendo isso, já ficou meio preocupado, já que essa foi a primeira vez que ele utilizou a Engana Bobo, o golpe Engana Bobo 3 vezes. Mas, que nem eu tinha dito, né? Não tem muito que ele possa fazer, já que se a Baidi descobrisse e contasse para todo mundo, a família dele seria extinta. Mas, deixando isso daí de lado, o prota deu uma olhada ao redor e viu que tava tudo bagunçado, o que era bem estranho para um quarto de uma menina.
menina, né? Só que no meio de todo esse lixão, o prota viu as marcas do seu próprio pé. Por isso ele rapidamente começou a limpar, dizendo que não ia deixar nenhum rastro. E assim ele literalmente começou a limpar o quarto. E ao mesmo tempo, só que em outro local, esse carinha encapuzado aí falou para ele não se esconder, então ele deveria sair. E dos arbustos é um pequeno gatinho. Mas na realidade, com quem ele tava falando era o tiozinho que se escondeu atrás do lago ali, ó. E o carinha da água começou a falar pro carinha do capuz que ele era realmente o prodígio da família Xiao. Entrando no clima, o Xiao ali comentou que nada escapava dos seus olhos. Nisso, o carinha da água, que agora consigo ver mais de perto quem que esse ser, é o mesmo que bateu no prota lá, ou tentou bater lá no início, começou a dizer pro Xiao que ele entrou em contato com ele à meia-noite porque ele precisava da ajuda dele para lidar com um aluno. Só que o Xiao perguntou por que ele deveria ajudá-lo, já que ele não ia ganhar nada com isso. E nisso, o carinha ali, cara, ele falou o nome dele, eu tô me perguntando, eu não lembro do nome dele, figurante é foda de ficar lembrando o nome. Se vocês lembrar, vocês comentem aí que eu realmente não lembro o nome desse cara. De qualquer forma, o carinha ali declarou que quando chegasse a hora de escolher o próximo chefe da família Xiao, ele o apoiaria. Aí, rapidamente, o Xiao declarou que ia ajudá-lo. Então, o carinha explicou que era o Wu Lingen, e o Xiao já sabia quem era o prota. E o figurante ali continuou dizendo que iria manipular o sorteio. Então, tudo que o Xiao ali precisava fazer é matar o prota acidentalmente durante a avaliação. E claro que o Xiao aceitou. Porém, era bom o figurante ali manter a sua promessa. E enquanto o Xiao ia embora, o figurante lá chamou ele mais uma vez, declarando que precisava de ajuda com outra coisa. E era uma coisa bem simples, é que a sua perna foi enroscada por um dragão de água verde. Então ele precisava de ajuda, senão ele ia morrer. E o Xiao, vendo isso, começou a se perguntar se aquele carinha ali era realmente um ancião da sua família. E neste momento o Xiao pegou uma espada e rapidamente cortou o dragão verde ali, mostrando que as habilidades dele não era pouca bosta não. E depois de derrotar a cobra, o ancião da família dele caiu justamente no seu braço, naquela pose de princesa. E o ancião já começou a dizer com rosas ao seu redor: como esperado do gênio da família Xiao, sua força é verdadeiramente reconfortante. E ouvindo isso, o Xiao não jogava pro outro time, mas ele acabou jogando o ancião ali. Enquanto tava indo embora, do anel do Xiao, lá ele, saiu um espírito muito estranho, que aparentemente era o mestre do Xiao. E, rapaz, acho que esses caras tá copiando uma obra famosa aí que eu não lembro, é tipo o Martial Peck, eu não lembro qual que era. Tem um negócio do anel também. Ah, lembrei, é Doupu não sei o que lá, Kyongyong. É uma obra gigante pra pega, eu não sei se eu trago no canal não, mas quem souber sabe que é praticamente o mesmo boneco. Mas voltando pra história, o mestre do Xiao ali declarou que o prota não era tão simples de se enfrentar, porque o poder que o prota tinha mostrado era algo que ele lutaria para alcançar no seu auge, então não seria muito fácil para o Xiao vencê-lo. Entretanto, o Xiao é muito novo, né? Ele não sabe o quão grande o mundo é, e ele declarou que não tinha ninguém nesse mundo que ele não pudesse derrotar. Afinal, ele era o Xiao Huo, ou viajante do tempo. Ah, que interessante, o cara voltou no tempo, vamos ver qual que é a história dele. E bom, ele se chamava Xiao Huo, igual o prota, e ele era um estudante comum na Blue Star, que é basicamente uma escola. E daí pra frente foi um Isekai básico. Ele foi atropelado pelo Turkey Khan e foi transmigado para uma vida de um jovem mestre aparentemente insignificante da família Xiao. Só que devido a uma reviravolta inesperada, ele obteve um anel que abrigava um mestre poderoso, e foi assim que começou a sua ascensão ao poder. E seguindo essa história de protagonista clichê, não importava o quão forte seja o oponente, ele apenas seria um degrau para o seu caminho, né? E até o mestre do anel dele ali declarou que ele era realmente confiante. E ele já estava refletindo que, mesmo que ele e o prota não tenham uma briga entre si, o destino dele como um personagem secundário é ser derrotado por ele. Só que já do lado do prota, ele tinha basicamente limpado todo o quarto, então tava na hora de ele ir embora, né? E assim ele fez. Só que um tempinho depois que ele foi embora, o Xiao Yu chegou, e no momento em que ele abriu a porta do seu quarto, ele ficou muito surpreso, porque ele tava muito limpo, e pra cerejinha do bolo tinha uma menina deitada na sua cama, o que claro já fez o menininho ali pensar em atos libidinosos. E no instante seguinte a Baidi se virou, o que fez rapidamente Xiao perceber quem era ela, e ele já começou a refletir em sua mente que não era à toa que o povo chamava ela de deusa do sonho dos jovens, já que ela ficava linda até mesmo dormindo. Só que não tava na hora de ficar apaixonada, né? Daí olhando ao seu redor, ele notou que seu quarto tava muito limpo. Daí ele já começou a pensar: ué, uma garota está ajudando a limpar o meu quarto no meio da noite e ainda dormiu na minha cama. Será que ela gosta de mim? É foda, né? O homem começa a criar cada história na cabeça. Tanto que ele já começou a pensar nos livros que ele leu na sua vida anterior, onde os protagonistas têm aquelas heroínas que se apaixonam por ele. Então talvez a Baidi poderia ser sua heroína destinada? E diante disso ele já se aproximou dela, questionando do porquê ela ainda não tinha acordado. Nisso o mestre do anel ali comentou para o Xiao que aparentemente a consciência dela estava
estava um pouco danificada, o que estava impedindo ela de acordar. Só que ele nem sabia que o Prota tinha usado o engana-bobo, esse negócio aí. Ele tava achando que a Baidi ficou cansada por ter limpado o quarto dele. Mas não temas, muchachos. Ele tinha aprendido muito sobre primeiros socorros na sua vida anterior. E assim, lentamente ele começou a se aproximar dela. E justo nesse instante, a Baidi começou a acordar. E a primeira visão que ela teve foi desse demônio na frente dela. E é óbvio que ela deu um baita de uma surra nele, que até mesmo o Prota conseguiu ouvir. Daí ela já saiu xingando ele, chamando de tudo quanto é nome. Daí agora ele percebeu que ela não tava lá tão afim dele. Porém, ele já foi lá e criou outra história na cabeça, declarando que talvez as mulheres desse mundo sejam um pouco mais reservadas. Então talvez dar um beijo tão de repente assim seria meio que demais pra ela. Só que o mestre dele tava falando que ele tava achando coisa demais já. Será que ela não tinha simplesmente entrado no quarto errado? Entretanto, o Xiao não queria acreditar nisso. Afinal, ele era um protagonista nato. E agora, já do lado da Baidi, ela tava se perguntando como é que foi parar na cama de outra pessoa. Pois a última memória que ela tinha era de estar falando um monte de bosta pro Prota. Só que, igual o Xiao, ela começou a inventar uma história na cabeça dela, declarando que provavelmente encontrou um segredo bem obscuro, já que ela tinha visto anteriormente o Xiao com o Prota. E ela também se lembrava que o Prota era um cultivador demoníaco. Por isso ela teria certeza que iria denunciar para todos na escola. Então ela gritou que o Prota tava lascado com ela. Só que pô, era no meio da noite, né? É óbvio que geral ouviu ela. E por causa disso, todo mundo já começou a taxar ela de louca. Porém, deixando isso daí de lado, já no dia seguinte, tava na hora da avaliação. Entretanto, o povo tava revoltado porque não tinha começado e nenhum instrutor tinha aparecido. Mas é óbvio, ao contrário de todos ali, o Prota não ia ficar parado esperando, ele já tava treinando. E a Xiao Yu tentou acalmar o Prota, porque com a força superior que ele tinha, era óbvio que ele ia passar na avaliação. Entretanto, o Prota falou que era melhor prevenir do que remediar. E justo nesse momento, a Baidi localizou o Prota e já começou a falar um monte de bosta. Só que aí o povo tava achando que o Prota e a Baidi tinham alguma coisinha entre eles, já que ela tava gritando o nome dele ontem à noite. E pra esse tipo de informação, o que você acha que ia acontecer? É óbvio, o gordinho da cabeça brilhante ia saber, declarando que eles não sabiam a história interna. Daí ele começou a explicar que o relacionamento da Baidi e o Prota era muito mais profundo do que eles pensavam. E no momento em que ele ia começar a falar coisas um pouco mais libidinosas, ou que ele achava que aconteceu, ele foi abordado com uma faquinha no seu pescoço, e era ninguém menos que o Xiao, pedindo para o gordinho não caluniar a Baidi. Daí confundiu mais ainda o povo, né, porque ele ficou bravo do nada. Então eles já começaram a achar que ele gostava da Baidi. E já do lado do Xiao, ele ainda acreditava que a Baidi era sua heroína predestinada. Então era óbvio que ela não ficaria com ninguém além dele. Contudo, pra parar essas historinhas chatas aí, o instrutor Mei chegou. Óbvio que juntamente com o diretor e o instrutor Semáforo. Mas como sempre, eles estavam voando, entre aspas. De qualquer forma, tava na hora da terceira avaliação. E nessa rodada, as vidas e as mortes não seriam consideradas. E o objetivo era testar o desempenho em combate real. E se baseando no desempenho na arena, eles seriam designados para as aulas apropriadas. E o próprio diretor avaliaria pessoalmente o processo de avaliação. Só que o Prota, né, meio cabeça de lâmpada, gritou que o diretor tinha trocado de peruca. E o Xiao Yu pediu para ele ficar quieto, né, senão eles estavam lascados. E neste momento, o professor Semáforo clicou no botão de novo. Um tipo de pinguim de robô, não sei o que aquilo ali, apareceu do nada, e aquele ali seria o sorteio para o teste de combate. E um tempo depois, chegou a vez do Prota, né? Só que no momento que ele colocou sua mão lá, o ancião do clã Xiao jogou um tipo de lâmina na mão do Prota, para fazer ele pegar o número que ele queria. E depois disso, o Prota percebeu que conseguiu o número 38, mais alguns cacos de uma coisa que ele não sabe o que é. E agora, da perspectiva do ancião, ele tava coringando, né? Declarando que conseguiu fazer o Prota pegar o número com sucesso. Só que o Xiao questionou se ele tava bem, já que o Prota tinha meio que destruído a espada voadora dele. E cuspindo sangue, ele falou que tava tudo bem. Afinal, ele era um instrutor da academia. Entretanto, entrou mais um problema. Aparentemente, o Xiao não tava no mesmo grupo que o Prota. Então, aparentemente, o ancião ali cometeu um equívoco. Porém, o ancião falou que ele tava certo, já que aparentemente o Prota tinha praticado alguma técnica de cultivo muito estranha, que aumentava a sua força ao limite. Então, ele não tinha deixado o Xiao entrar no mesmo grupo que o Prota na primeira rodada, porque teria outra pessoa que poderia testar as capacidades do Prota. E o carinha que o Prota ia enfrentar é esse armário andante aí. E ele basicamente já começou a humilhar o Prota, declarando que ele estava no estágio de refinamento de Chi e que por isso ele deveria ir embora dali agora mesmo, senão ele seria morto. Daí vocês devem estar se perguntando, quem que é esse armário gigante aí? Bom, pra isso nós temos o gordinho da cabeça brilhante, né? E o nome do armário ali era Wang Tiezu, e ele era um famoso assassino no mundo marcial. Aparentemente, ninguém que viu seus movimentos conseguiu sair
seguir de pé. E ouvindo isso, geral começou a se perguntar se o Prota ia conseguir lidar com ele. E pra responder isso, temos que voltar pro lado da perspectiva do Prota. O Tiezu comentou que assistiu as 2 avaliações anteriores que o Prota fez e declarou que, pelo que ele tinha percebido, o Prota era só um lixo com um pouco de força natural, ao contrário dele, que estava no pico do refinamento de Chi e apenas um passo do estabelecimento da fundação. Então, para matar o Prota, ele só precisava de apenas um golpe. E vendo isso, a Xiaoyu já queria partir pra cima dele, porém o Prota parou ela, enquanto o Tiezu ainda estava provocando, perguntando se o Prota estava com medo. E todo mundo já começou a se perguntar se a briga já ia começar. Entretanto, como sempre, o Prota pediu desculpas por sua raiz espiritual ser muito pobre. Daí, ouvindo isso, é óbvio que todo mundo caiu pra trás. Nisso, a Xiaoyu falou para o Prota que ele não precisava ser tão educado. Afinal, ele estava sendo ridicularizado ali, né? E aproveitando essa oportunidade, é óbvio que o Tiezu iria humilhá-lo. E ele pediu para o Prota se ajoelhar. E talvez, se ele fizesse isso, ele poderia deixá-lo ir embora. E neste momento, o Prota ficou bem pistola, declarando que mesmo que ele seja fraco, ele também tem razões que o obrigam a continuar lutando. E vendo a determinação nos olhos do Prota, o Tiezu declarou que ia lutar, já que ele queria tanto. Eu vendo isso, a Xiaoyu já começou a elogiar o Prota, falando que ele era muito maneiro. E já do lado do Tiezu, ele se aproximou do ancião Xiao e declarou que era bom ele não esquecer, pois caso ele matasse o Prota, ele precisava colocá-lo na mais alta posição dentro da academia. E o ancião respondeu para ele ficar de boa, já que o ancestral da família Xiao tem alguma influência na academia. E ouvindo isso, o Tiezu declarou que então iria mostrar ao Prota o quão poderoso ele realmente é. E ouvindo isso, o Xiao declarou que era bom o Prota não perder logo na primeira rodada. E bom, já que os sorteios tinham acabado, estava na hora da primeira partida. E o primeiro participante era ninguém menos que a Bai Ji. E ela enfrentaria o Zhongma, basicamente os dois lá do início. E o Zhongma já começou a dar aquelas cantadas em cima da Bai Ji, questionando se, caso ele ganhasse, ela não faria cultivo duplo com ele. Só que é óbvio que diante disso ele foi vaiado, né? E quase que tomou um engano bobo ainda. É tipo assim, o Zhongma conseguiu desviar de todos aqueles ataques por causa daquela sua habilidade estranha da pega. Entretanto, o instrutor Mei não teve a mesma sorte que ele, o que fez ele ser atingido por todo aquele lixo. E já do lado da plateia, o Xiao tava no mundinho dele, declarando que o Zhongma realmente tinha coragem por cobiçar a mulher dele. E o ancião Xiao meio que ficou sem entender nada, né? Questionando se por algum acaso ele e a Bai Ji estavam tão próximos assim. E o Xiao apenas respondeu que isso era por causa da sua aura de protagonista. Porém, para cortar todas essas histórias bestas, o diretor mandou todo mundo ficar calado e começar logo a partida. E o Zhongma já começou a dizer que ia mostrar as verdadeiras habilidades da seita He Huan. Afinal, ele queria conquistá-la. E simplesmente do nada ele só utilizou clones das sombras. E o gordinho já começou a explicar que ele estava utilizando movimentos rápidos para criar clones indistinguíveis, o que fazia as técnicas da seita He Huan muito impressionantes. Só que aos olhos do Prota aquilo ali não era nada. E já na luta, o Zhongma questionou a Bai Ji se ela conseguia distinguir qual era o real. Entretanto, ela só pegou e olhou para a sombra e chutou bem lá nos coleguinha, fazendo os lendários ovos mexidos. E obviamente isso era golpe baixo, né? Entretanto, muchachos, como o nosso lendário Zhongma já assediou outras pessoas mais de uma ou duas vezes, ele sempre estava preparado para esse movimento. Contudo, já que ela não aceitava a sua bondade, ele já pedia desculpa antecipadamente por ser implacável. É assim, o Zhongma tentou atacar a Bai Ji, só que ela tava desviando de tudo. Daí o Prota fez uma pergunta que faz sentido, né? Não seria mais fácil o Zhongma simplesmente jogar a orbe de energia? Mas, para responder nossas perguntas, o mítico gordinho da cabeça brilhante explicou que quanto mais alto o nível de um cultivador, mais Chi ele pode liberar, e com isso, mais longe ele pode ir. Entretanto, para eles, cultivadores de refinamento de Chi e estabelecimento de fundação, ser capaz de condensar um Chi fora do corpo já era bem impressionante. Então, nessa obra, provavelmente Kamehameha tava fora de questão. Só que ouvindo isso, o Prota percebeu que os seus pais realmente são fortes, e até mesmo a Xiaoyu. Enquanto isso, na luta, o Zhongma tava tentando. Só que, pra Bai Ji, aquilo ali não era nada, e ela simplesmente acabou com o ataque dele, declarando que aquilo ali só poderia ser uma farsa. Contudo, aparentemente o Zhongma tinha uma jogada final, pois o seu controle sobre o Chi excedia muito mais a sua imaginação. E dessa vez a Bai Ji foi pega de surpresa, tanto que ela desviou no último segundo. Só que do nada o Zhongma ativou aquela habilidade dele de desviar de tudo. Então, basicamente, ele não tinha controle sobre a orbe de Chi. Ele só jogou e ela ficou quicando pra todo quanto é lado enquanto ele tava desviando. Porém, para os instrutores era outra coisa. Eles estavam falando que o Zhongma era muito bom, já que ele conseguia manipular tão facilmente a energia espiritual liberada fora do corpo. E nesse momento, o gordinho já começou a explicar outra coisa, declarando que aquele ali era um método secreto
método exclusivo da seita He-Huan, onde eles poderiam utilizar uma pequena quantidade espiritual para formar fios, controlando e liberando uma grande quantidade de energia espiritual fora do corpo de ataques. Então, basicamente, pra quem não entendeu, ele tava rodando toda aquela bola lá com uma corda, e eu achei que ele tava quicando a bola lá, jogando pra tudo quanto é lado. Mas voltando para a história, a Bai Ji tinha achado isso impressionante, porém isso não era o bastante, e na verdade ela tava meio revoltada, já que ela foi forçada a desembainhar a sua espada. De qualquer forma, ela conseguiu destruir o orbe de energia, e aparentemente, muchachos, a lenda ali tava controlando o fio com aquele negocinho lá embaixo, com a lendária vara de Katamanga, e quando ela quebrou o orbe, o coleguinha foi afetado, e ele já caiu no chão, né, declarando que isso era o mínimo esperado da mulher que ele tinha em sua mira. E é óbvio que vendo aquilo ali, o Prota já ficou meio chocado, né, porque ele tava controlando aquela orbe de um lugar bem estranho. De qualquer forma, a Bai Ji tinha vencido essa luta. Só que isso era uma tristeza pro Prota, já que essa foi a primeira luta que ele viu entre cultivadores. Então ele já teve uma primeira impressão bem estranha. Só que, falando em primeira impressão, tem essa lenda chegando aí. Essa garotinha de cabelos rosas com esse pedaço de carne gigante. E ela provavelmente era uma fã da Bai Ji, já que ela chegou falando um monte de coisa dela, declarando que queria ser forte que nem ela e que era sua fã número 1. Revendo ela, o Prota comentou que era realmente grande. Entretanto, a Xiao Yu não viu que era da carne que ele tava falando, e sim do chassi da frente ali. E com isso ela já começou a se questionar se o Prota gostava daquilo. E a garota, vendo que o Prota tava olhando diretamente pra ela, questionou se por algum acaso ele tava com fome e queria comer aquilo. E o Prota aceitou educadamente, né, já que ele tá treinando desde ontem à noite e não comeu nada até agora. E vendo isso, a Xiao Yu já entrou em desespero, questionando o que ela deveria fazer, porque alguém de fora estava entendendo mais sobre os desejos do Prota do que ela mesma, que ficou com ele por muito tempo. E nesse momento o Prota fez o básico da educação e questionou qual era o nome daquela garota. E ela se apresentou como Murong-chan. Não é Chan de pequenininho igual no japonês, é Chan na verdade, né, mas eu falei Chan. Mas voltando, ela era uma aluna que entrou na academia no ano anterior. Ouvindo isso, a Xiao Yu comentou que então ela era mais velha que todo mundo ali. Então, por qual motivo ela estava ali para assistir os calouros? E diante disso, a Murong respondeu que na realidade ela reprovou porque essa nota era muito baixa. Então ela veio fazer o reexame. O problema é que ela tinha que ficar no mínimo no terceiro lugar. E caso ela não fizesse isso, ela seria expulsa da academia. E vendo isso, a Xiao Yu questionou se então por algum acaso ela estava comendo aquela carne gigante por causa que ela estava nervosa. Mas para isso, mais uma vez o gordinho da cabeça brilhante explicou, declarando que a Murong vem de uma família famosa de alquimia e todos os membros dela são reverenciados em todas as 9 províncias. E já a Murong tinha desenvolvido uma técnica de combinar a alquimia com cozinha. É basicamente assim, ela transformava ingredientes alquímicos em alimentos deliciosos sem afetar os seus efeitos. Em palavras ainda mais simples, aquele pedaço gigante de carne ali era uma pílula. E ouvindo isso, é óbvio que o Prota pediu desculpas, né, já que ele tava comendo uma pílula sem permissão. E a Murong falou que tava de boa, afinal ela não suportava ver alguém passando fome. E vendo esse sorrisinho dela, o Prota já corou um pouco e comentou que ela era um anjo. Só que aí é óbvio que a Xiao Yu ia ficar muito pistola, né. Contudo, nesse instante, a Bai Ji tava indo pro lado do Prota. Entretanto, a Murong se colocou entre eles, pedindo autógrafo pra Bai Ji, afinal era uma fã, né. Contudo, a Bai Ji não aceitou, declarando que um autógrafo não era necessário, mas como um conselho, ela a lembrava que ela deveria ter cuidado ao fazer amigos. E se virando para o Prota, a Bai Ji declarou que iria descobrir a verdade sobre o que o Prota tinha feito com ela na noite anterior. Daí, mais uma vez, ela acabou falando alto demais, e o povo já começou a criar um monte de rumor, achando que o Prota e a Bai Ji tinham algum tipo de relacionamento. E a Murong já questionou sobre isso. E o Prota respondeu que não, eles apenas se trombaram uma vez. E a Murong já aproveitou e pediu ajuda pro Prota, pois ela queria se tornar tão forte quanto a Bai Ji. O problema é que a próxima luta seria da Murong. E o professor já tava revoltado porque ele tava chamando ela faz meia hora. Enquanto ela ia para a arena, ela pediu para o Prota se lembrar das suas palavras, já que isso era bem importante para ela. E o Prota falou que ia tentar. Entretanto, a Xiao Yu já começou a desencorajá-lo, declarando que a Murong era alguém que tinha sido retida. Então não era bom para o Prota ficar fazendo amizade com ela, já que isso poderia atrapalhá-lo. E o Prota falou que tava de boa. E depois que ele falou isso, ele refletiu que não importava se a pessoa era estranha ou não, contanto que ela não seja má. E já do lado da Murong, o instrutor Mei falou que era bom ela tomar cuidado, já que essa era a última chance dela. E ouvindo isso, a Murong refletiu que ela deveria ganhar, pois ela não podia voltar para aquele lugar de forma alguma. E tá, agora tava na hora de apresentar o segundo participante, que era ninguém menos que o próprio Xiao. E como
como ambos os lados estavam prontos, estava quase na hora de iniciar a partida. E já do lado do diretor, ele questionou do porquê a garota da família Murong estava fazendo teste de colocação de calouros. Daí o instrutor semáforo explicou que ela tinha reprovado e tal. E tipo assim, até no teste de alquimia, na qual ela deveria ser boa, foi uma completa bagunça, porque ao invés de refinar pílulas, ela estava fazendo refeições. Por isso, caso ela acabar perdendo essa partida, provavelmente eles vão ter que enviá-la de volta para sua família. E tipo assim, ela é boa em fazer alimentos medicinais. O problema é que ela não tem habilidade de combate, o que faria dessa partida bem difícil para ela. E voltando para o lado da arena, a partida tinha se iniciado, e a Murong rapidamente partiu para cima, refletindo que dessa vez ela não iria perder. E já do lado do Xiao, ele não acreditava que logo a sua primeira batalha seria contra uma garota, e além do mais, ela parece ser bem fofa. E também, com sua vasta experiência, ele tinha certeza que ia ganhar essa luta facilmente. E com certeza, depois da batalha, aquela garota ali na sua frente ficaria impressionada com sua força, e se jogaria em seus braços, e faria parte do seu harém. Oh, coitado, é foda, né, velho? Parou. O problema é que o cabeça de lâmpada ali ficou demais no próprio mundo, que ele acabou só voltando pra realidade quando ele tomou um bem no meio da cara. E como já dizia nosso querido amigo Isaac Newton, pra toda ação tem reação. Então é óbvio que o cara voou lá pra longe. Só que a última visão que o povo teve do Xiao Yu é que ele tava sorrindo que nem bobo. Então eles já começaram a pensar que o coitado tava com problema mental. E já da perspectiva do Xiao, o mestre do anel lá questionou se por algum acaso ele tava pensando em perder logo na primeira rodada. E ele falou que é óbvio que não, afinal ele é o protagonista. Só que eu acho que não ia adiantar muito não, porque um outro soco já tava vindo. Contudo, dessa vez ele conseguiu parar, declarando que o mesmo movimento não funcionaria duas vezes. E diante disso, a Murong deu uns passos para trás e partiu novamente para cima, dando vários e vários ataques. Mas dessa vez o Xiao tava desviando de tudo, e ele já começou a dizer que ela deveria desistir, já que aqueles ataques nunca o alcançarão. Enquanto isso, na plateia, o Prota tava torcendo pela Murong, o que óbvio deixou a Xiao Yu bem pistola. E de volta à arena, do nada, a Murong puxou 2 pedaços de carne gigante, declarando que ela realmente não iria perder. E simplesmente enfiou aqueles 2 pedaços de carne gigante na boca. E como a gente não sabe o que é isso, é muito óbvio, a gente vai esperar o gordinho da cabeça brilhante. E ele explicou que a Murong estava basicamente aumentando a sua força com os alimentos medicinais. E já que os alimentos medicinais dela são na verdade pílulas, comendo tudo isso de uma vez tem um pequeno problema. No fim, ela pode acabar explodindo. Mas é óbvio que com a explosão, as roupas da queridinha ali acabou se rasgando. E como efeito, uma explosão diferente aconteceu na plateia. E até mesmo o Xiao foi afetado, declarando que mesmo que ela tenha feito um esforço inútil na última hora, ela ainda não poderia derrotá-lo. Contudo, a Murong declarou que mesmo que seja impossível, ela deveria tentar. E assim nós temos uma cena de um ângulo meio diferente, e óbvio que eu vou borrar, não vou deixar vocês ficar vendo isso aqui. A Murong deu um baita de um soco e acertou o chão e fez ele em pedacinhos. E vendo isso, o mestre do anel do Xiao ali comentou que a força da Murong estava muito forte, estava provavelmente além do estágio do refinamento de Chi. E já que tinha chegado nesse momento, os dois dariam seu movimento final. Nisso, a Murong deu um baita de um soco, enquanto o Xiao se protegeu com uma espada preta. Contudo, o Xiao era mais fraco e foi jogado pra longe. E o Prota, na plateia, estava elogiando a Murong, o que mais uma vez deixou a Xiao Yu bem pistola. E comentou que, se a Murong continuasse com esse nível de intensidade, ela não conseguiria manter essa força por mais de alguns minutos. E aparentemente isso já estava ocorrendo. E ela já estava toda ofegante. Só que os instrutores notou que a batalha ainda não tinha acabado. E neste momento, Xiao já começou a declarar que nunca tinha esperado que ele, um viajante do tempo, seria levado a tal estado por uma garota tão fofa. Mas, já que era isso, ele precisava mostrar a sua verdadeira força. E é isso, muchachos, terminamos hoje por aqui. Se vocês querem a continuação dessa belíssima obra, que daqui pra frente eu tô lascado porque não tem mais em inglês, só tem em chinês, comentei, vamos ver, protagonista, né, já que o Xiao tá achando que é o protagonista da obra. Na verdade, a gente sabe que ele tá na obra errada, que o nome da obra dele é Doupu Kyongyong. Só pra quem conhece muito de manhwa vai saber qual a história é essa. De qualquer forma, já enrolei demais, vai pro próximo vídeo. Ah, e não esqueça de hypar, tá?